faz cerca de 50 minutos, vai estar ministrando, e a gente vai dar cerca de 25, 30 minutos para os irmãos estarem fazendo aí os seus questionamentos, as perguntas, o tira-dúvida, tá certo? Sendo que a nossa conferência ela encerra às 20h30. Então, nós temos o primeiro momento, aqui do pastor estar ministrando, depois nós teremos o segundo momento, onde nesse segundo momento nós vamos fazer o nosso tira-dúvidas, ok? Aí, enquanto o pastor ministra, eu peço que, por educação, os irmãos deixem os microfones desligados, porque para não pegar o áudio, né, da casa de vocês, e assim por diante. Mas nós vamos ter o momento de tirar a dúvida. Aí você pode, aí tem alguns ícones aí para você chamar a atenção, né? Tem o levantar a mãozinha aí, ó, né, que você pode estar fazendo, qualquer coisa, e colocar aí via chat. Tá bom, irmãos? Todos entenderam? Faz o sinal assim para a gente. Isso, muito bem. Muito bem, graças a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo a nossa oração e pedindo que Deus nos abençoe nesse momento e abençoe o pastor Augusto Ferro nessa ministração. Amém? Oremos ao Senhor então. Bendito Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos e desde já, Senhor Deus, pedimos pelo sucesso, ó Pai, dessa conferência, não só dessa sala de aula, mas para as outras salas de aula também, Senhor. Que nós venhamos ser bem-sucedidos, o nosso pastor que vai estar ministrando, ele seja bem-sucedido nessa ministração, e tudo que aqui fizermos, ó Pai, eu tenho certeza que é para engrandecimento do Teu reino. Então, no nome de Jesus, nosso Senhor, eu te agradeço por tudo. Amém. E graças a Deus. Pastor Augusto Ferro com a palavra, no nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos aí à nossa conferência, né? Nossa primeira conferência Revitaliza e para líderes e pastores da nossa denominação, do nosso presbitério, que é do Prema. É um prazer estar com vocês aqui, dando início, né, a essa abertura e também nossa primeira conferência aí, né, usando essas plataformas aí digitais, né, aqui pela internet, né? Estou muito feliz, particularmente por estar trabalhando com vocês essa temática, que é uma temática que eu gosto muito, que é a pregação expositiva, né, o sermão expositivo. E a gente vai estar pensando aqui, é claro, dentro do nosso limite de tempo, não vai ter como a gente esmiuçar alguns detalhes, né? A gente precisaria de mais tempo, mas de acordo com como eu organizei aqui essa palestra, esse mini curso, eu creio que pelo menos um panorama, né, um conceito, as ideias principais acerca da pregação expositiva, a estrutura de um sermão expositivo, eu creio que os irmãos vão sair daqui tendo pelo menos esse conhecimento prévio, né, e que seja também um incentivo para os irmãos aí que estão fazendo esse mini curso comigo sobre pregação expositiva, que possa se aprofundar mais. No final a gente vai estar mostrando algumas referências bibliográficas, né, caso os irmãos queiram se aprofundar mais na temática sobre pregação expositiva. Eu creio que os irmãos aí estão comigo aí todos com os slides que eu compartilhei, e eu dividi a minha exposição, esse mini curso, em duas partes. A primeira parte eu vou estar trabalhando com vocês mais a questão homilética mesmo, ou seja, como se estrutura um sermão expositivo, as principais partes e os principais elementos que compõem o sermão expositivo. E na segunda parte da minha palestra eu vou estar trabalhando com vocês o conceito de sermão expositivo ou pregação expositiva, a importância e a necessidade da pregação expositiva e também os pilares da pregação expositiva. E depois passarei a palavra para o nosso monitor, o pastor Rômulo, e vamos estar passando para os irmãos fazerem as devidas perguntas ou então considerações que os irmãos quiserem. No final, os irmãos vão estar à vontade. Muito bem, eu escolhi duas passagens, dois textos de Marcos, como vocês podem perceber aí nos slides, que é Marcos capítulo 1, do verso 40 ao capítulo 2, verso 12. Eu não vou estar lendo aqui esses textos, eu vou apenas parafrasear esses textos nessas unidades literárias, para a gente ganhar tempo, né? Então, eu escolhi esse texto de Marcos, capítulo 1, do verso 40 até o capítulo 2, verso 12, para mostrar como foi que eu desenvolvi aqui esse sermão expositivo nesta sessão, ou seja, nessas duas unidades literárias, que também a gente chama de perícopes, né? Só para que relembrar os irmãos, esse texto aqui é aquela passagem que Jesus cura o leproso ali, em Marcos, né? O leproso se aproxima, se ajoelha,
Senhor, se quiseres, pode me purificar. E o Senhor Jesus, quero, fique limpo. Depois o Senhor Jesus manda ele ir ao templo, né, se apresentar aos sacerdotes, fazer a oferta de acordo com a lei de Moisés, a Torá. E depois ele, ao invés de fazer isso, ele sai e vai anunciar ali nas regiões da Galileia, regiões circunvizinhas, acerca do milagre que Jesus realizou na vida dele. E em seguida, Jesus vai para a casa de Simão Pedro, e ele está pregando para as multidões, e aí ele vai realizar um outro milagre também, que é a cura de um paralítico que é levado ali por 4 amigos. E Jesus, ao realizar esse milagre, ele confronta os fariseus porque eles demonstraram incredulidade para com a messianidade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala, então, que ele tem autoridade para perdoar os pecados, porque ele é o Filho do Homem, e a ele foi dada autoridade para perdoar os pecados. Então, eu aqui resumi a história para vocês, e vamos lá agora como eu desenvolvi um sermão expositivo nesta sessão, ou seja, nessas 2 passagens, nessas 2 unidades literárias. Antes de explicar para vocês aqui os elementos, vale ressaltar que no sermão expositivo, a estrutura homilética do sermão expositivo se divide em 3 partes. Nós temos a introdução, que é o tópico 1, o tópico 2, a exposição, que é o desenvolvimento do sermão expositivo, e no próximo slide nós temos a conclusão, que é a terceira parte, ou seja, as 3 principais partes que compõem a estrutura geral de um sermão expositivo recapitulando, introdução, exposição ou desenvolvimento e conclusão. Muito bem, vamos falar agora dos elementos que compõem cada parte de um sermão expositivo. Na introdução, nós temos aí a ilustração. A ilustração, o pregador expositivo, ele pode iniciar o seu sermão no púlpito, né, o seu sermão, a sua exposição, a sua prédica, com uma ilustração. O que seria a ilustração? A ilustração é contar alguma história, que seja uma história verídica, né, real, que tem a ver com a temática do sermão. Então, por que a ilustração é importante, o pregador expositivo iniciar? Porque a ilustração vai chamar a atenção dos ouvintes. A ilustração é um elemento da retórica, né? Então, é sempre bom o pregador expositivo, na sua estrutura homilética, ele já começar com uma ilustração. Mas é claro que existem pregadores expositivos que não começam com uma ilustração e preferem, às vezes, no final do sermão, contar a ilustração, ou então, quando ele vai fazer as aplicações das divisões principais, ele, então, relata uma ilustração para fundamentar mais a sua aplicação. Pode fazer isso? Pode também. Mas, por uma questão mais didática aqui, eu coloquei a ilustração no início aqui como um elemento da introdução. Depois vem o segundo elemento da introdução, que é a transição. O que seria a transição? Explicar o contexto. Que contexto seria esse? Seria o contexto histórico e o contexto imediato anterior. Ou seja, para eu situar os meus ouvintes, né, no texto que eu vou expor, que no caso aqui seriam esses 2 milagres, o milagre do leproso e o milagre do paralítico de Cafarnaum, eu teria que primeiro explicar o que aconteceu antes, o que veio antes, quem foi o autor do livro, o que ele falou antes, por que ele colocou esses sinais, esses milagres nessa parte do seu livro aqui. Por que ele não colocou no meio? Por que ele não colocou no final? Então, isso significa explicar o contexto, né? Isso está na transição. Depois, o tópico 1.3, nós temos a proposição. O que seria a proposição? Seria explicar brevemente a ideia central. E a ideia central, mais para frente eu vou explicar para vocês como se extrai a ideia central, quando eu estiver falando sobre os pilares da pregação expositiva, mas a ideia central seria o sentido teológico do texto, ou seja, qual o significado do milagre que Jesus realizou na vida do leproso? Isso tem um significado teológico. Qual o significado do milagre que o Senhor Jesus realizou no paralítico, que foi levado pelos seus 4 amigos? Isso tem um significado teológico. Então, eu fiz a análise hermenêutica e exegética desses 2 milagres e eu cheguei à conclusão que a ideia central seria, abre aspas, Jesus é o Filho do Homem divino que veio para restaurar e perdoar os pecadores, levando-os à comunhão com Deus. Então, seria a ideia central desses 2 milagres. Por fim, vem o elemento 4º, que ainda estamos na introdução, que é a primeira parte da estrutura homilética de um sermão expositivo. E aí eu dou aqui uma temática, ou seja,
eu parto da ideia central para o tema da minha exposição. E aí o tema da minha exposição eu dei aqui, a autoridade de Jesus como Filho do Homem divino. Muito bem, agora nós vamos para a segunda parte. O que é a segunda parte? É a exposição do texto. Agora, na segunda parte, eu vou explicar para os meus ouvintes, né, para a Igreja do Senhor, como que eu cheguei à conclusão interpretativa dessa ideia central, que Jesus é o Filho do Homem que veio para restaurar e perdoar os pecadores, levando-os à comunhão com Deus. Então, agora eu vou argumentar, eu vou expor propriamente dito os textos, né? E aí, para expor os textos, né, porque se tratam de duas unidades literárias, duas cenas, dois milagres, eu dividi em duas partes, ou seja, em duas divisões principais, dentro agora do elemento da exposição. 2.1 é a primeira divisão principal, que é exatamente o significado teológico da cura do leproso, que seria ele, ou seja, Jesus, tem autoridade para restaurar os pecadores com Deus. Então, essa seria a primeira divisão da minha exposição. E a segunda divisão da minha exposição, seguindo agora o próximo slide, que seria o tópico 2.2, já é o significado teológico do segundo milagre, que é a cura do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus realizou na vida do paralítico, que é ele tem autoridade para perdoar os pecadores, porque é Deus. Muito bem, então eu tenho aqui, na minha exposição, duas divisões principais, que seria o milagre do leproso e o milagre do paralítico de Cafarnaum. E qual o significado teológico desses dois milagres? Seria, o primeiro, Jesus tem autoridade para perdoar e restaurar os pecadores com Deus, e segundo, Jesus tem autoridade para perdoar os pecadores porque ele é Deus. Muito bem. E agora, dentro dessas minhas divisões, aqui na exposição, eu tenho os subtópicos. O que seriam os subtópicos? Seriam a explicação versículo por versículo, ou então bloco por bloco. E aí eu coloquei aqui, no tópico A, do verso 40 ao verso 2, Jesus, ele anula a maldição divina, que é o significado teológico da cura do leproso. Tópico B, dentro ainda da minha primeira divisão principal, Jesus cura o leproso para que ele tenha acesso à comunhão com Deus. Isso está do verso 43 ao verso 45. Depois, nós temos agora os subtópicos da segunda divisão principal, que é o subtópico A. O rei Jesus anuncia as boas novas aos pecadores. Isso está no capítulo 2, do verso 1 ao verso 2. Tópico B. Jesus perdoa graciosamente um pecador que deposita a fé nele. Isso está do verso 3 do capítulo 2 até o verso 5. Os irmãos percebam que eu organizei a minha argumentação para explicar a minha divisão principal, que está conectada com a minha ideia central, dividindo por bloco. E esses blocos, eles podem ser um versículo, 2 versículos ou 3 versículos. Vai depender como a cena foi estruturada, como o texto foi estruturado. Muito bem. Por fim, nós temos a conclusão. O que seria a conclusão? A conclusão seria a última parte do sermão. Depois que eu, na primeira parte, expliquei aos meus ouvintes, à Igreja do Senhor, a ideia central. Depois que eu argumentei as divisões principais, que é a segunda parte, que é a exposição, agora eu vou para a conclusão. O que seria a conclusão? Aí eu coloquei aqui o tópico 3.1, que seria as aplicações. Né? Aí eu coloquei aplicação 1, aplicação 2, aplicação 3, aplicação 4. E, por final, no fim, 3.2, recapitular a ideia central e as divisões aplicando. Então, a conclusão do sermão é basicamente aqui, de acordo com essa estrutura homilética de um sermão expositivo, seria a aplicação de tudo aquilo que eu expliquei, de tudo aquilo que eu argumentei, de tudo aquilo que eu expus acerca da passagem, acerca da teologia do texto, acerca da ideia central do texto, acerca do sentido da passagem, ou seja, eu estudei a passagem, eu interpretei a passagem, eu analisei exegeticamente a passagem, eu analisei o contexto histórico da passagem, eu tirei a ideia central, eu tirei as principais, agora eu preciso transformar isso em verdades espirituais, em aplicações. E aí, no final, o pregador expositivo, ele, então, aplica
essas verdades que ele tirou do texto para o coração da igreja. E no final ele encerra recapitulando a ideia central e as divisões, fazendo uma aplicação climática. Muito bem, essa é uma forma de a gente organizar um sermão expositivo. Mas existe só essa forma? Não, existe uma outra forma também que eu queria mostrar para vocês, que é o exemplo 2 de um esboço. Eu não vou repetir novamente, porque é o mesmo texto, é o mesmo sermão, é a mesma organização. A única diferença que os irmãos vão perceber é que no primeiro modelo eu deixei para aplicar tudo no final, tudo na conclusão do sermão. Aqui, nesse segundo exemplo, nesse segundo esboço, eu posso fazer de uma outra maneira. Eu posso aplicar no final de cada divisão principal, como está aí no slide. Ou Pastor, seja, oi, sim? desculpa a interrupção. Não sei se não está acontecendo para o senhor, mas ainda estamos no primeiro slide aqui. Sim, sim. Então, Não sei se... André, Eu até coloquei tá. via chat aí para o senhor, se mudar o Eu Perdão, também slide. tentei via chat, mas não deu. perdão, que eu estava acompanhando aqui na, no computador e eu esqueci de passar aqui os slides. Tudo bem, Perdão. eu que peço perdão por interromper. Não, você fez o certo. Então, vamos lá aqui. Eu vou passar aqui para o slide que está agora. É esse slide aqui. Pronto. Muito obrigado, André. Perdão, irmãos, eu esqueci de passar os slides. Agora está aqui nos slides. Ok? Slide correto aí, está aparecendo para os irmãos. Posso reiniciar, André? Tranquilo? Pode sim, tá tranquilo. Muito bem. Então, eu estou aqui nesses slides que mostra que é uma segunda forma de eu expor, de eu organizar um sermão expositivo. A primeira forma, como eu expliquei para vocês, recapitulando, introdução. Dentro da introdução, nós temos a ilustração, nós temos a transição, que é explicar o contexto, nós temos o tópico 1.3, que seria a proposição, que é explicar brevemente a ideia central da passagem. Nós temos o tópico 1.4 dentro da introdução, que é o tema da exposição. Depois, o tópico 2, nós temos a exposição. O que seria a exposição? Eu vou argumentar como que essa ideia central ela se desenvolve no texto. Então, eu vou estar explicando versículo por versículo, então bloco por bloco, para mostrar para a congregação como eu cheguei naquela ideia central, como eu cheguei naquele tema. A gente chama isso de divisões principais. Então, quais são as divisões principais? É o tópico 2.1, o Jesus ele tem autoridade para restaurar os pecadores porque com Deus, e o tópico 2.2, que é a segunda divisão principal, ele tem autoridade para perdoar os pecadores porque é Deus. Então eu vou explicar como eu cheguei a essas duas divisões principais e no final eu aplico. Então essa é uma forma de a gente organizar um sermão expositivo. Mas existe uma outra forma, que é essa forma aí que os irmãos estão vendo agora. A introdução é a mesma coisa, ilustração, transição, proposição. Tópico 2, a exposição é a mesma coisa. Nós temos aí a ideia, a divisão principal, que é o primeiro tópico da mensagem. E após eu explicar o primeiro tópico da mensagem, ou seja, a primeira divisão da mensagem, eu posso fazer logo uma aplicação. Isso é possível fazer também numa pregação expositiva. A mesma coisa seria o tópico 2.2. Eu explico esse tópico, que é Jesus tem autoridade para perdoar os pecadores porque é Deus, e no final, quando eu explico por que eu cheguei a esse sentido teológico do texto, eu faço a aplicação. E no final, na conclusão, eu apenas recapitulo a ideia central e as divisões. Ou seja, eu tenho duas formas de organizar o meu sermão expositivo. A primeira forma é deixar para aplicar tudo no final, ou seja, eu leio o texto, explico o texto e aplico no final. Ou então eu posso ler o texto, explicar as divisões principais, após a divisão principal eu aplico aquela divisão principal, e aí a aplicação pode ser 1, 2, 3, 4, vai depender da hermenêutica do texto em si, e no final, na conclusão, eu recapitulo a ideia central e as divisões. Então, eu tenho essas duas formas de pregar, de expor uma passagem bíblica. Agora nós temos aí um exemplo 3. Eu escolhi agora uma outra passagem,
que é Marcos capítulo 2, do verso 13 ao verso 17. Deixa eu passar aqui, eu tenho que ficar ligado para passar. Pronto. Muito bem. Nós temos aí Marcos 2, do versículo 13 ao versículo 17. Essa passagem é o chamado de Levi. Ali Jesus chama Levi, que estava sentado na coletoria. E Levi deixa lá a coletoria e segue ao Senhor Jesus. Após isso, ele leva o Senhor Jesus para a sua casa, chama os publicanos e pecadores. Jesus se assenta com eles, come com eles na mesa. Os fariseus estavam do lado de fora, viram aquela cena, se escandalizaram e perguntaram para os discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, então, fica sabendo daquela pergunta, daquela indagação dos fariseus, e Jesus, então, diz assim: os médicos, né, veio para os doentes, ele não veio para os justos. E a gente agora vai organizar aqui como se prepara um sermão expositivo nessa passagem. Então, nós temos aí a mesma coisa dos exemplos anteriores. Introdução, e aí eu posso iniciar logo com o contexto. Percebo que aqui, diferente lá dos primeiros exemplos, eu não inicio com a ilustração. Por que eu estou mostrando esse exemplo 3 para vocês? Para mostrar que é possível a gente já começar explicando o contexto. Eu, particularmente, quando estou expondo um texto, dificilmente eu vou começar com uma ilustração. Eu começo logo explicando o contexto da passagem, que seria o tópico aí, o subtópico A. Depois a proposição. O que seria a proposição? Seria a ideia central, a mesma coisa dos outros exemplos. Mas a ideia central aqui é outra, porque o texto é outro, a narrativa é outra. Então, a ideia central aqui seria, após um estudo hermenêutico da passagem, a missão do Rei Jesus consiste em salvar os piores pecadores, aqueles que não têm nada a oferecer a Deus que possa merecer o seu gracioso amor. Então, aqui nós temos o sentido teológico da passagem, a ideia central da passagem. E a transição, o que seria a transição? Seria o tema e a estrutura. Então, eu posso dar uma temática, no caso, a temática seria: Jesus é a extravagante graça divina, que revela-se no seu chamado amoroso. Por que no seu chamado amoroso? Porque ele chamou de forma graciosa a Levi. Levi era considerado um dos piores pecadores, porque ele era um publicano naquela época. E também no seu desejo gracioso de ter comunhão. Jesus, ele não só chama pecadores para ser seus discípulos, mas Jesus quer ter comunhão também com esses piores pecadores. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu interpretei a ideia no primeiro século, num contexto cultural da época, quando alguém era convidado para se assentar à mesa e comer com alguém, era um sinal de comunhão, um sinal de associação. Então, se Jesus sentou e comeu ali na casa de Levi com os piores pecadores daquele tempo, então Jesus, ele não só chama pecadores, mas ele também demonstra que ele tem um desejo de ter comunhão com esses pecadores. Muito bem, isso aqui é a transição. Agora, nós temos a exposição. A exposição é a mesma coisa dos exemplos anteriores. Nós temos aqui duas divisões principais. A primeira divisão é: Jesus é a graça extravagante de Deus. Por quê? Porque ele chama amorosamente os piores pecadores. Ou seja, a graça dele, o amor dele, revela-se no seu chamado amoroso aos piores pecadores. Isso está na primeira parte, que vai do capítulo 2, do verso 13 ao 14. E aí eu argumento isso. Na argumentação, eu vou explicar como eu cheguei a essa ideia central, ou seja, a essa divisão. Eu vou explicar quem é Levi, explicar o que era um coletor, ou seja, um publicano, como eles eram vistos naquela sociedade e o que consiste em seguir a Jesus. Percebo que essas perguntas argumentativas aqui, novamente aqui, esqueci de passar os slides. Essas perguntas argumentativas que os irmãos estão vendo aqui, quem é Levi, explicar o que era um coletor publicano, como eles eram vistos naquela sociedade, o que consiste em seguir a Jesus, são perguntas interpretativas do texto, são perguntas hermenêuticas que eu fiz para o texto para argumentar, expor essa primeira divisão. A segunda divisão, a mesma coisa. Aí, após isso, eu coloquei aqui a aplicação, né, que seria quem éramos e como o Senhor Jesus nos tratou, seria o primeiro ensino. O segundo ensino seria como devemos reagir
ao chamado amoroso de Jesus diante da nossa própria natureza e pecaminosidade. Então, aqui são perguntas aplicativas, já é diferente. Nós temos, na exposição bíblica, nós temos perguntas interpretativas, que a gente vai interpretar o texto para chegar ao sentido da passagem, o sentido teológico da passagem, e nós temos as perguntas aplicativas, que é o que eu fiz aqui. Quem éramos e como o Senhor Jesus nos tratou? Então, eu vou explicar que todos nós estávamos na mesma condição de Levi. Nós não éramos coletores de impostos, como ele era no passado, mas a nossa condição espiritual era igual a dele. Nós também éramos os piores pecadores. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, no capítulo 1. Então, agora eu já estou aplicando o texto, eu já estou ensinando o texto. Muito bem. Passando agora para a segunda divisão, nós temos aí que Jesus ele não só chama os piores pecadores para ser seus discípulos, mas Jesus também revela que ele tem desejo de ter comunhão com esses piores pecadores. E aí já agora mudou a cena, que é a segunda parte agora da história, que vai do versículo 15 até o versículo 17. Então, a mesma coisa, eu faço perguntas argumentativas para o texto, ou seja, eu escolhi aqui algumas perguntas. Qual o significado do impacto do chamado de Jesus a Levi? E por que este apresenta Jesus a outros como ele? O que significava a expressão pecadores na visão daquela sociedade? Por que os escribas e fariseus se escandalizavam tanto em Jesus comer com os piores pecadores e publicanos? O que significa a resposta de Jesus? Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Percebo que eu fiz perguntas hermenêuticas, interpretativas, exegéticas para o texto. E agora eu vou explicar, ou seja, eu vou interpretar, eu vou responder essas perguntas para chegar à ideia central. E, por fim, eu faço as aplicações. Seria, basicamente, aí 3 ensinos. O primeiro ensino, eu coloquei como agem os que foram impactados pelo chamado amoroso do Senhor Jesus diante da necessidade de outros piores pecadores. Segundo ensino, eu faço uma outra pergunta de aplicação. Na verdade, uma afirmação, né? É o amor gracioso do Senhor Jesus que o leva a ter comunhão com os piores pecadores. Isto significa que não é uma resposta de fé ou qualquer ação humana que atrai o amor gracioso de Deus. Então, aqui eu já fiz uma afirmação. Eu posso fazer uma pergunta aplicativa, mas eu posso também fazer uma afirmação aplicativa. Existem essas duas formas de aplicar um sermão. E o ensino 3 é como a religião vê a salvação. Ou seja, simbolizado, prefigurado na maneira como os fariseus enxergavam aquelas pessoas e como Jesus vê a salvação. Então, aqui eu vou fazer uma aplicação de que a religião vê a salvação de uma forma, mas Jesus vê a salvação de uma outra forma. Muito bem. E, por fim, a conclusão. Nós temos aí 2 tópicos, 2 elementos que estão contidos aí na conclusão, que seria recapitular a ideia central, que eu já falei a ideia central lá na introdução, então eu recapitulo novamente a ideia central, eu recapitulo as divisões e eu faço uma aplicação de forma climática. Todo bom sermão expositivo, o pregador no púlpito tem que começar no início da escada, mas ele tem que terminar lá no clímax, lá no último degrau da escada. Ele não pode começar um sermão e terminar o sermão lá embaixo, não. Todo bom sermão expositivo tem que terminar lá no clímax, lá no auge do sermão. E, por fim, também a gente pode fazer uma oração final, fazer um apelo. Existem pregadores expositivos que gostam de fazer apelos, outros preferem só fazer uma oração mesmo, enfim. Passando aqui para o próximo slide, o que eu mostrei para vocês até agora, irmãos, foi, recapitulando, foram exemplos de sermões expositivos. A estrutura de um sermão expositivo. Então, eu mostrei aqui vários exemplos como se organiza um sermão expositivo. Então, nós temos aí a introdução, nós temos a exposição, que seria a própria argumentação do texto, e nós temos também a conclusão do sermão. Então, cada sermão expositivo, nós temos 3 partes principais: a introdução, a exposição e a conclusão. Eu posso aplicar no final, na conclusão no final, e eu também posso aplicar no final de cada das divisões principais. Então, existem essas 2 formas de fazer a aplicação. Agora, eu estou no próximo slide aqui com os irmãos, que eu já estou entrando agora na segunda parte aqui da minha palestra, do meu mini curso, que seria a definição de pregação expositiva. Ou seja,
Depois de tudo aquilo que nós olhamos agora, com esses exemplos de sermões expositivos, a pergunta que a gente faz é o seguinte: o que seria então pregação expositiva? Qual a definição? E eu escolhi uma boa definição de um autor chamado Haddon Robinson, que ele escreveu um livro chamado Pregação Bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. Diz assim o Haddon Robinson, de acordo com a frase aí, o parágrafo que está nos slides de vocês aí. A pregação expositiva consiste na exposição, preste atenção nessa palavra, irmãos, por isso que é pregação expositiva, porque se trata de uma exposição de um conceito bíblico. O que seria o conceito bíblico que Haddon Robinson chama aqui? O conceito bíblico é todo texto de toda a escritura, toda a passagem bíblica, de todo livro, seja do Antigo ou do Novo Testamento, todo texto tem um conceito, tem uma teologia. Todo texto. Ou seja, esse negócio de um pregador, como vocês já devem ter ouvido, eu ouvia muito isso no passado. Alguns irmãos subiam no púlpito para pregar e eles diziam assim: eu não sou teólogo, eu não sei nada de teologia, eu não sei nada de hermenêutica, mas eu vou pregar aqui. Aí ele abre a Bíblia e começa a tentar falar daquele texto. O que ele está fazendo, na verdade, é expor uma teologia. Todo texto bíblico tem uma teologia, tem um sentido teológico, tem um propósito teológico. O Haddon Robinson chama de conceito bíblico. Então, qual seria o conceito bíblico daqueles 2 sermões que eu mostrei para vocês agora há pouco? Quais seriam os conceitos bíblicos? O primeiro conceito bíblico, ou seja, a primeira teologia do primeiro texto, que seria aquela seção lá onde Jesus realiza os 2 milagres, do leproso e do paralítico lá, que foi levado pelos seus 4 amigos. O que seria o conceito bíblico ali? Seria a ideia central. Vou voltar aqui novamente. O conceito bíblico nada mais é do que a ideia central. Então, o conceito bíblico seria: Jesus é o Filho do homem divino, que veio para restaurar e perdoar os pecadores, levando-os à comunhão com Deus. Então, esse seria o conceito bíblico dessa sessão, que é o significado teológico desses 2 milagres. Então, na exposição bíblica, o pregador ele vai expor essa ideia central no púlpito. Ele vai expor esse conceito bíblico que ele, obviamente, extraiu, de acordo aí, continuando com a definição do Haddon Robinson, ele extraiu a partir do estudo histórico, cultural, literário e gramatical de uma passagem bíblica em seu contexto. O que seria o estudo histórico, cultural e literário? Seria nada mais do que aquilo que nós chamamos de hermenêutica. Hermenêutica. A Bíblia é uma literatura, irmãos. É a palavra de Deus, como dizia Karl Barth. Mas essa palavra de Deus, ela foi dada a nós em linguagem humana. Deus, o Espírito Santo, não enviou um anjo para escrever a Bíblia com línguas celestiais. Não. Deus inspirou homens que escreveram a Bíblia, que registraram a revelação de Deus, usando línguas humanas. O Novo Testamento foi escrito em koiné, em grego koiné. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. São línguas humanas. Os livros bíblicos, Paulo, por exemplo, quando ele escreveu as suas cartas, carta aos Romanos, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, ele escreveu em cada situação histórica e cultural diferente. Paulo, quando escreveu Romanos, era um tempo, era uma cultura. Paulo, quando escreveu Gálatas, foi num outro tempo, foi num outro momento. Ou seja, a revelação bíblica ela é dada dentro da própria história. A revelação bíblica é dada dentro do próprio contexto cultural dos autores. Moisés escreveu o Pentateuco por volta do ano 1300, 1200 a.C. O apóstolo João escreveu o último livro da Bíblia, Apocalipse, por volta da década de 80, início do ano 90 do primeiro século da nossa era. Olha o espaço de tempo entre o primeiro livro, Gênesis, escrito mais de 1000 anos antes de Cristo, para o último livro da Bíblia. Há um espaço de tempo aí de quase 1400 anos, de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, se eu for interpretar o livro de Gênesis,
eu não posso interpretar da mesma forma que eu vou interpretar o livro de Apocalipse, porque são livros que foram dados em circunstâncias distintas, em circunstâncias históricas, cultural e literária distinta. O Gênesis foi escrito em hebraico, o Apocalipse foi escrito em grego, então são livros diferentes, são contextos históricos diferentes. Ou seja, para eu entender o texto bíblico, eu preciso da hermenêutica, eu preciso pesquisar o contexto histórico do livro, eu preciso entender o contexto cultural do livro, eu preciso entender a literatura, ou seja, como é que eu vou interpretar uma carta. Uma carta se interpreta diferente de se interpretar um evangelho, por exemplo, porque são literaturas diferentes, são gêneros literários diferentes. Eu não posso interpretar, por exemplo, um salmo da mesma forma que eu interpreto o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro simbólico, é um livro visionário, é um livro profético. Os salmos não, os salmos são poesias hebraicas, são hinos hebraicos, ou seja, são literaturas diferentes, são gêneros literários diferentes. Eu não posso interpretar uma carta, por exemplo, uma carta de Paulo, uma carta de Pedro, as cartas gerais, a carta de Tiago, a carta aos Hebreus, da mesma forma que eu interpreto uma narrativa. Um evangelho, por exemplo, é uma outra forma de interpretar. E daí, irmãos, eu preciso da hermenêutica. Ou seja, como dizia Santo Agostinho, antes de o pregador ser um pregador, antes ele é um intérprete. Ninguém pode pregar de forma expositiva sem primeiro entender a passagem, interpretar a passagem de forma correta. E, por último, é a gramática. A gramática seria a análise exegética do hebraico, se eu for escolher um texto do Antigo Testamento, então eu tenho que dar uma olhadinha lá no hebraico, e hoje em dia tem muitas ferramentas, não é preciso eu aprender a falar hebraico hoje para me fazer uma análise etimológica de uma palavra. Hoje tem programas de computador que fazem isso, tem gramáticas também que fazem isso. E se eu for pregar num texto do Novo Testamento, eu tenho que dar uma olhadinha lá no grego. Hoje nós temos gramáticas instrumentais de grego, nós temos programas também que já dá o significado etimológico, o sentido da palavra no grego. Por fim, por que eu preciso da exegese, da hermenêutica? Que eu já estou até antecipando já o que eu ia falar para vocês mais na frente. Mas por que eu preciso aqui do estudo histórico, cultural, literário e exegético, que é o estudo gramatical? Porque se eu não tiver essas ferramentas, se eu não utilizar essas ferramentas, eu não vou interpretar o texto corretamente. E se eu não interpretar o texto corretamente, eu não vou extrair a ideia central correta do texto. Ou seja, o que Marcos quis passar quando ele registrou o milagre do leproso. Qual era a intenção de Marcos? Será que Marcos queria apenas demonstrar que Jesus amava os leprosos daquele tempo? O que Marcos quis dizer quando ele registrou o milagre do paralítico que foi levado pelos seus 4 amigos? Por que Marcos registrou aquele milagre? Por que Marcos ele registrou que Jesus era o Filho do Homem? Então, eu preciso entender de forma correta o texto, extrair o sentido do texto para que eu possa expor o texto e aplicá-lo de forma correta no púlpito. Isso é pregação expositiva, ou seja, pregação expositiva, como dizia o Dr. Martin Lloyd-Jones no seu livro Pregação e Pregadores, pregação expositiva, o pregador, quando ele sobe no púlpito para expor uma passagem bíblica, para pregar de forma expositiva, ele tem que automaticamente se esconder por detrás da Bíblia. Ou seja, não há espaço para um pregador expositivo colocar suas ideias quando ele sobe no púlpito. O pregador expositivo jamais ele vai abrir um texto no púlpito e dizer assim: eu acho que esse texto diz isso. Eu penso que esse texto diz isso. Não, isso não é pregação expositiva. A pregação expositiva é o texto que fala, é o sentido teológico do texto que é exposto. E no final se aplica de forma correta o sentido teológico dessa passagem, que seria a ideia central que o Haddon Robinson chama aqui de conceito bíblico. E ele continua aqui, para finalizar aqui esse conceito que ele dá, na pregação expositiva, primeiramente, se aplica a vida espiritual do pregador e, através dele, aos seus ouvintes. Ou seja, o que o Haddon Robinson está dizendo aqui
é que quando o pregador expositivo ele está estudando o texto, ele está interpretando o texto, ele está fazendo análise exegética do texto, para ele extrair a ideia central do texto e organizar o seu sermão para depois aplicar quando ele for pregar o texto no púlpito, antes disso, aquela passagem ele precisa falar primeiro com o pregador. O pregador ele precisa ser transformado pela pregação expositiva. Eu não posso analisar um texto bíblico, interpretá-lo de forma correta, fazer a exegese de forma correta, entender a teologia do texto e chegar no púlpito e aplicar de qualquer forma, aplicar como se eu não tivesse me apaixonado, eu não tivesse sido transformado por aquele texto. O pregador ele precisa ser transformado primeiro, para depois ele aplicar de uma forma muito mais sublime o texto no púlpito. Talvez vocês já tiveram a oportunidade de ouvir belas pregações expositivas. Eu já. E você percebe, no final, o pregador ele até explicou o texto de forma correta, ele fez a análise interpretativa correta, ele aplicou de forma até correta o texto, mas você percebe que ele transmitiu aquilo de forma muito superficial, não há paixão. Você percebe que ele apenas passou algo de forma técnica. Não que a técnica não é importante sim, a metodologia, a hermenêutica, a exegese, é importante a homilética, mas a pregação expositiva é muito mais do que isso. O Martin Lloyd-Jones, nesse livro Pregação e Pregadores, ele diz que a pregação é a teologia no púlpito em chamas. Eu gosto muito dessa definição do Martin Lloyd-Jones. O que seria, então, pregação expositiva? Seria a teologia do texto bíblico em chamas, no púlpito. Ou seja, o pregador precisa expor a passagem, demonstrando que ele também foi tocado por esse texto. Muito bem. E, passando aqui o próximo slide, nós temos os pilares da pregação expositiva, que eu já praticamente dei uma antecipada para vocês. Quais seriam os pilares da pregação expositiva? O primeiro pilar é a hermenêutica bíblica. Ou seja, eu não posso extrair a ideia central de uma passagem, o sentido teológico de uma passagem, se eu não interpretar de forma correta aquela passagem. Se eu não conhecer a hermenêutica. É como eu falei para vocês, Deus inspirou a Bíblia? Inspirou. A Bíblia é a palavra de Deus? Mas ela também é palavra humana. Ela foi dada em linguagem, em forma humana, como eu expliquei agora há pouco para vocês. O Novo Testamento foi dado em grego, o Antigo Testamento foi dado em hebraico, então eu preciso conhecer a exegese, que seria agora o segundo pilar. Eu preciso ir lá e dar uma olhada, por exemplo, qual o significado da expressão publicanos. Eu preciso pesquisar aquela palavra naquele tempo, como aquela palavra era usada naquele tempo, publicano. Jesus diz assim para Levi, levante-se, segue-me. Então eu quero analisar a palavra segue-me. Como era essa palavra no grego daquele tempo? Isso se chama exegese. Você olhar as expressões, os termos do texto, aonde você vai expor, você dá uma procurada lá, dá uma olhada no grego, dá uma olhada no hebraico. Isso é importante para você extrair a ideia central. E a hermenêutica bíblica é você entender o contexto histórico, cultural, o contexto literário, o tipo de literatura que você vai pregar, enfim. E o último pilar, nós temos aqui a teologia bíblica. O que seria a teologia bíblica? A teologia bíblica é o pregador expositivo, quando ele está interpretando um texto para tirar a mensagem do texto, que seria a ideia central, e depois aplicar essa mensagem, ele vai organizar de forma homilética para aplicar essa mensagem no púlpito, mas ele precisa relacionar o texto que ele está analisando, que ele está interpretando, com toda a Bíblia. Eu não posso fazer uma doutrina, essa é uma das regras principais da hermenêutica. Eu não posso fazer uma doutrina em cima de um texto só. Ou seja, eu preciso tirar a teologia daquela passagem, extrair a teologia daquele texto no qual eu vou interpretar e pregar, mas eu preciso analisar. Esse texto casa com outros textos da Bíblia. Paulo, mais na frente, ele expande essa mesma ideia central dessa passagem, o mesmo significado teológico dessa passagem. Pedro também fala nas suas cartas, João fala nas suas cartas. O Antigo Testamento, por exemplo,
quando você vai interpretar a passagem lá, que eu usei como exemplo para vocês da cura do leproso, por que Jesus fala para ele se apresentar ao sacerdote? Jesus fala que isto estava registrado na lei de Moisés. Aí você faz a pergunta, que lei é essa? Então você já vai para o Antigo Testamento, você já vai para Levítico. Está lá em Levítico, quando o leproso ele era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote e oferecer as ofertas lá de sacrifícios. Moisés escreveu isso no livro de Levítico, na Torá, na lei, no Pentateuco. Então Jesus está fazendo uma alusão ao Pentateuco, para dizer que Jesus ele veio exatamente para cumprir toda a lei. E é por isso que ele curou aquele leproso. Então, o que eu estou fazendo isso? Estou relacionando Bíblia com Bíblia, texto com texto. Isso é uma premissa importantíssima na interpretação bíblica. A gente chama isso de teologia bíblica, que é fazer a relação do Antigo com o Novo Testamento. O Antigo Testamento, por exemplo, é o prenúncio, é a promessa messiânica. Os livros proféticos, por exemplo, no Antigo Testamento, anunciavam a vinda de Jesus, a vinda do Cristo, a vinda do Messias. Paulo, inclusive, em Colossenses vai dizer que o Antigo Testamento, ou seja, as instituições veterotestamentárias, os tabernáculos, as leis sacrificiais, as instituições, as festas religiosas, tudo isso era como sombra que apontava para uma realidade vindoura, que seria Cristo Jesus, o nosso Messias. E, por fim, o Novo Testamento é o cumprimento, é a consumação do Antigo Testamento. Ou seja, o pregador expositivo ele precisa conhecer toda a Bíblia. Ele precisa saber fazer a correlação dos textos, principalmente do texto que ele está interpretando, do texto que ele irá pregar no púlpito. Passando para o próximo slide, nós temos aí qual a importância da pregação expositiva. Primeiro, tem várias importâncias, mas eu coloquei aqui pelo menos 4 importâncias para a gente analisar aqui. A primeira importância da pregação expositiva é a forma mais bíblica de se pregar as escrituras sagradas. Ou seja, eu conheço alguns pregadores que pregam de forma temática. A pregação de forma temática, ela é uma pregação bíblica? Pode até ser que ela seja uma pregação bíblica, se o pregador temático ele tirar o tema da Bíblia. Por exemplo, ele pode pregar sobre santidade, mas ele corre risco muito grande de, mesmo tirando um tema bíblico, por exemplo, se ele for pregar sobre santidade ou perdão, ou então graça, ou então sobre salvação, enfim, justificação, mas se ele organizar o seu sermão de forma temática, ele corre risco muito grande de interpretar de forma incorreta os textos. Por isso que a pregação expositiva, ela é a forma mais fiel de você pregar a Bíblia. Ela é a forma mais coerente de você expor um texto bíblico. E essa é uma definição, essa é uma necessidade muito grande para os nossos tempos hoje, né? A pregação expositiva ela precisa ser resgatada cada vez mais nos nossos púlpitos. Por quê? Porque ela é a forma mais coerente de você pregar a Bíblia, de você expor a palavra de Deus. Não existe uma outra forma mais bíblica de se pregar as Escrituras do que a pregação expositiva. A segunda importância seria que, a partir da pregação expositiva, toda a vontade de Deus, todo o desígnio de Deus para o seu povo é exposta. Ou seja, se a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, como de fato ela é a palavra de Deus, então a gente acredita, nós como cristãos, que a Bíblia não é qualquer livro. Ela não é, apesar de ela ser um livro que foi também registrado em linguagem humana, né, dentro de seu contexto histórico, cultural, gramatical específico, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós cremos que, como palavra de Deus, toda a revelação de Deus está na palavra, está nas Escrituras. Toda a vontade de Deus para o seu povo está registrado nas Sagradas Escrituras. Ora, se a pregação expositiva ela é a forma mais bíblica de eu pregar a Bíblia, então o pregador expositivo, ao expor uma passagem bíblica, ao expor um livro da Bíblia, ele está nada mais do que revelando a vontade de Deus para aquele seu povo, para aquela sua congregação, para aquelas suas ovelhas. Por isso que a pregação expositiva ela é tão grandiosa, porque ela revela a vontade de Deus para a sua igreja. Terceiro, a pregação expositiva também vai gerar pastores e líderes e ovelhas mais maduros espiritualmente, cumprindo assim a vontade de Deus ao seu povo. E qual é a vontade de Deus ao seu povo? Paulo vai falar isso, escrevendo aos Colossenses, aos Efésios.
que a imagem de Cristo seja formada no caráter cristão. Ou seja, quanto mais o pregador, quanto mais o obreiro, quanto mais o pastor, ele pregar no púlpito pregações expositivas, mais ele vai crescer espiritualmente. Mais ele, o próprio pastor, o próprio pregador, o próprio líder, mais ele vai se aperfeiçoar, mais a imagem de Cristo vai ser formada nele. E, consequentemente, as suas ovelhas, o seu rebanho também vai crescer espiritualmente. Ou seja, se os pastores, de fato, quiserem igrejas maduras, não só igrejas com quantidade de pessoas, mas se o nosso interesse, e eu creio que esse é o interesse dos irmãos aqui que estão me ouvindo, é de haver igrejas maduras espiritualmente, então pregue expositivamente. Exponha o texto bíblico. Comece a fazer sermões expositivos, porque é a forma mais fiel de você pregar as escrituras. E o tópico 4 é: por que a pregação expositiva é importante? Porque o rebanho do Senhor vai ser protegido de heresias e de falsos mestres. E olha que no nosso tempo tem muitas heresias aí, né? Muitos falsos mestres aí. Que a gente, é só você ligar aí o YouTube, ligar a internet aí, de vez em quando você vai estar ouvindo aí uma heresia. E como que a gente faz para proteger a igreja do Senhor dessas heresias, desses falsos mestres? Porque são muitos, não vai ter como eu ficar a todo tempo dialogando com um, dialogando com o outro. Não tem como a gente fazer isso, ficar dando resposta para um, dando resposta para outro, porque são muitos hereges, são muitos falsos mestres nos nossos dias. E como é que eu vou fazer, então, para combater essas heresias? Eu, como pastor de uma igreja, de um povo, de um rebanho, eu vou pregar de forma expositiva. Eu vou expor, no domingo à noite, a palavra de Deus. Eu vou aplicar a palavra de Deus ao coração das minhas ovelhas, do meu povo, da igreja do Senhor. E assim, se a igreja abrir o coração para a palavra do Senhor que vai ser exposta à noite pelo pregador expositivo, com certeza essa igreja não vai engolir qualquer ensino, não vai engolir qualquer heresia, não vai engolir qualquer falso mestre. Muito bem, meus irmãos, nós finalizamos aqui a nossa exposição. Eu tive que correr um pouquinho, mas antes disso eu quero só aqui mostrar para vocês algumas referências bibliográficas e daqui a pouco eu vou estar passando a palavra para o nosso monitor. Nós temos aí 8 e 5, temos aí 25 minutos, então eu vou passar aqui daqui a pouco para o nosso monitor. Antes disso, só vou mostrar aqui para vocês algumas referências bibliográficas, 2 livros de hermenêutica bíblica, 2 livros aí muito bons. É a Espiral Hermenêutica, do Grandin Osborne, que está aí do lado direito aí da tela de vocês no slide, e do lado esquerdo tem o livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. Então, esses são os dois basicamente os 2 melhores livros que nós temos em português de hermenêutica bíblica. Nós temos aqui um livro de exegese, que seria esse manual de exegese bíblica, também do mesmo autor do livro Entendes o que Lês, que é o Douglas Stuart e o Gordon Fee. E, por fim, nós temos um livro de homilética, voltado só para sermão expositivo, que é o Pregação Bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos, do Haddon Robinson. Esse livro do Haddon Robinson foi publicado em português pela Shed Publicações, e esses outros livros aqui, no caso a Espiral Hermenêutica, o Entendes o que Lês e o Manual de Exegese Bíblica, os 3 foram traduzidos pela editora Vida Nova. Muito bem, nós temos aqui também mais 3 livros de teologia bíblica agora, que seria Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã. Esse é um livro, é um clássico. Se você quer entender a Bíblia de forma teológica, aprender a fazer a relação entre os cânones, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, lê esse livro, Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã. O autor é o Graham Goldsworth. Nós temos também outro livro muito bom do mesmo autor. Na verdade, os 3 livros aqui que eu coloquei são dos mesmos autores, né, do mesmo autor, que é o Graham Goldsworth. Nós temos aí o Trilogia, que é o Evangelho e o Reino, o Evangelho no Apocalipse, e o Evangelho e a Sabedoria, né, do Graham Goldsworth, também é um livro de teologia bíblica. E, por fim, é um livro aí, Introdução à Teologia Bíblica, que é o livro base aí dessa disciplina de teologia bíblica, dessa área de teologia bíblica, se você quiser se aprofundar, que é uma área hoje que está crescendo muito, que é a teologia bíblica. Então, comece a ler esses livros aí. Introdução à Teologia Bíblica é só o início, né, é só o fundamento. Também do Graham Goldsworth.
Muito bem. Então, eu agradeço a todos, né, que os irmãos aí tenham uma boa noite. E agora eu passo a palavra para o nosso pastor Rômulo, ou para o André, para dar continuidade aí ao nosso minicurso. Ok? Muito obrigado, irmãos. Ok, pastor Augusto. Só recomendando aos irmãos que os livros passados, aqui sugeridos pelo pastor Augusto Ferro, são muito, muito bons. Entendes o que leis, por exemplo, e Manual da Exegese Bíblica, como ele disse, em português talvez não tenhamos obras tão completas como essas duas obras, né? Eu particularmente estudei por essas duas obras que são muito boas. E nós abrimos espaço aqui para os irmãos que quiserem fazer as suas perguntas e tirar as suas dúvidas. Nós tivemos bons slides aí, eu recomendo que os irmãos também estejam lendo os slides e usem os slides que, na verdade, são esqueletos prévios aí das pregações expositivas, né? Como uma pregação expositiva, ela deve ser feita. Parabéns, pastor Augusto Ferro, nos ajudou muito, né, na construção do nosso conhecimento. Que Deus continue abençoando. Agora vamos às perguntas. Eu tenho certeza que alguém tem alguma pergunta a fazer. O pastor Augusto Ferro está aí para nos orientar, nos conduzir nessa construção de conhecimento. Alguém tem alguma pergunta? André? Oi. Alguma pergunta no momento, até agora? Eu estou procurando o vídeo aqui, só um minutinho. Deixa eu fazer um comentário, então, com o pastor Augusto, enquanto os Sim, irmãos sim. talvez quebrem aí um pouco a timidez. As igrejas de berço reformado, como é a igreja presbiteriana, né, que ela tem o seu berço na igreja reformada, às vezes elas são muito criticadas, pastor Augusto, por essa ênfase que se tem na pregação expositiva, né? Muito criticada a igreja, eu percebo muito isso. Eu prezo pela pregação expositiva, é como o senhor mesmo nos ensinou aqui nessa noite, é a melhor forma de pregar, porque nós falamos aquilo que a Bíblia está dizendo. O senhor concorda que passa a ser um exagero quando as pessoas criticam o pastor que prega expositivamente, ele prefere a pregação expositiva? O que o senhor diz quanto a isso, sobre esse fato de, às vezes, nós sermos taxados aí, às vezes diz que nós pregamos uma mensagem fria, quando não é bem assim, né? Quando não é bem assim. Geralmente, nós somos taxados aí de frios, porque pregamos expositivamente. O senhor tem algum comentário quanto a isso? Eu concordo com a tua posição, né, quanto a isso. Além de ser um exagero, eu diria que eu não vou colocar assim que é um pensamento herético, que acho que seria muito forte, mas seria um pensamento mais de forma mesmo ignorante quanto à questão da própria escritura, né? Porque aqueles que dizem que pregar de forma expositiva, que nada mais é do que você expor o texto bíblico, expor a passagem bíblica, isso é frieza espiritual, é um desconhecimento mesmo do próprio conceito do que é a Bíblia, né? Aí a pergunta que a gente tem que fazer para esse tipo de pessoas que fazem essa afirmação é até que certo ponto ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Até que certo ponto. Então essa é a primeira pergunta que a gente teria que fazer. Quando alguém me faz esse tipo de afirmação, eu devolvo a pergunta, eu respondo fazendo uma pergunta para essa pessoa. Eu pergunto assim: até que certo ponto você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E a maioria delas diz: não, a Bíblia é a palavra de Deus. E aí se torna até algo incoerente, porque se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela deveria ser ensinada no púlpito, ela deveria ser pregada no púlpito. E como nós falamos aqui, a forma mais correta de você pregar a palavra de Deus, de forma fiel, mesmo ao texto bíblico, aquilo que
o autor bíblico registrou de forma inspirada por Deus é a pregação expositiva. Então, isso se torna até incoerente, porque eu não posso afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, se ela é a palavra de Deus, então, nesse sentido, ela consequentemente, ela tem autoridade sobre mim, sobre a igreja, ela é suficiente, ela é o fundamento para que a própria imagem de Cristo seja formada, né, no caráter cristão, como diz o Haddon Robinson. Então, eu tenho que pregar de forma expositiva mesmo. Então, eu diria para ti que esse tipo de afirmação nada mais é do que uma ignorância mesmo para com as escrituras, né? Até mesmo esse tipo de igreja que desqualifica a pregação expositiva, se você for analisar, a principal característica dessas igrejas são as experiências, né? As experiências bíblicas, né? A Bíblia é só um livro assim de enfeite, né? Então, a principal característica seria essa, né? Uma coisa que eu costumo dizer muito, pastor Augusto, é que nós não podemos definir Deus pelas nossas próprias experiências. Por isso tem a Bíblia Sagrada. Porque se formos definir Deus por nossas experiências, cada um tem uma experiência para contar e acaba gerando certa confusão. Exatamente. Alguma pergunta aí, irmãos? Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar a presença do pastor Augusto. Tem tempo. Nós temos aí 28 minutos, né? 18 minutos. Mais alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou clara para você? Augusto. Opa, estou ouvindo. Vai falar, irmão Francisco. Sobre a questão da exposição, o senhor... Todo mundo me ouvindo bem? Estamos ouvindo. O senhor indicou aí alguns livros sobre exposição bíblica, mas eu pergunto, uma pessoa como eu, por exemplo, que não passou por uma academia teológica, pelo curso de teologia, né? No caso, sou uma pessoa que as minhas fontes de conhecimento é por conta própria, né? Lendo livros. Aí eu pergunto, uma pessoa como eu, digamos assim, leigo, né? Quanto tempo, se é que pode se dizer tempo, para isso? Ou o que eu poderia fazer para que eu adquirisse um certo domínio, né, uma familiaridade com a exposição bíblica através desses livros? Seria o suficiente, né, dessas orientações que esses livros dão, seria o suficiente para eu conseguir fazer uma boa exposição bíblica? Lógico que eu preciso entender a escritura. Por isso que eu falei a questão de leigo. Seria complicado para uma pessoa como eu ou não? É mais fácil mesmo para quem estudou teologia? Dá uma luz para a gente aí. Tua pergunta ela é muito pertinente, Francisco. Ela é uma pergunta muito boa mesmo, né? Parabéns por essa tua pergunta. Eu vou te responder usando a minha própria experiência, né? Como eu não estou aqui, como bem falou o pastor Rômulo, eu não estou aqui doutrinando, né? Não estou falando de nenhuma doutrina aqui, justificação, santificação, mas eu vou tentar responder a tua pergunta te dando a minha própria vida como exemplo, né? Quanto à pregação expositiva. Eu fui para o seminário em 2010, seminário presbiteriano de Anápolis, né? Fui em 2010, terminei em 2013. Se tu me perguntar, Augusto, depois que tu terminou o seminário, tu já sabia pregar expositivamente? Não sabia. Depois, 2, 3 anos depois, quando eu tive contato mesmo com a verdadeira pregação expositiva, é que eu fui olhar para trás e descobri que os 4 anos que eu fiquei no seminário, na verdade, eu aprendi teologia sistemática. Ou seja, por que eu estou te falando isso? Porque muitas pessoas, que não é o teu caso, mas muitas pessoas pensam assim, eu nunca vou poder pregar expositivamente, só se eu for primeiro para um seminário. Se eu não for para um seminário, eu nunca vou pregar expositivamente. Não. Tem gente que vai para o seminário, passa 4 anos e quando volta, era melhor se ele não tivesse ido. Então,
o que fazer para a gente começar a pregar de forma expositiva? Primeira coisa, primeiro passo, que é o que tu acha que tu já colocou bem, né? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Conhecer a Bíblia. Tem muitas pessoas que querem pregar de forma expositiva, mas tu pergunta para elas assim, você já leu quantas vezes a Bíblia? Não, nunca li a Bíblia toda. Nunca leu a Bíblia toda e como é que tu quer pregar de forma expositiva? Tu não vai conseguir. Então, a primeira coisa, ler a Bíblia. Conhecer a palavra de Deus. Segundo, aí entra a parte das ferramentas. Eu citei para vocês, que é o que está falando. A pessoa precisa gostar de ler. Não tem como a pessoa ser um bom pregador expositivo se ele não gostar de ler. Não tem como. São duas coisas diametralmente opostas. Eu posso ser um bom pregador expositivo, mas eu não gosto de ler. Então, tu nunca vai ser um pregador expositivo, porque tu tem que ler. Então, a primeira coisa, tu tem que gostar de ler e tu tem que comprar as ferramentas corretas. Começando pelo 2 livros de introdução. Então, você lê a Bíblia toda, você ali adquire 2 livros de introdução bíblica, né? A gente chama de panorama, e hoje existe aí o livro do Greg Blomberg, né? Introdução aos Evangelhos, Introdução de Atos a Apocalipse, que é considerado ali hoje em português, talvez o melhor livro de introdução. Então, você precisa ter um livro de introdução. Primeira coisa, aí você vai lá, você vai estudar, por exemplo, a Carta aos Efésios. Então, você vai lá e dá uma lida naquele livro, para você entender o contexto histórico daquele livro, o contexto cultural daquele livro, quem foi o autor, em que ano foi escrito, para quem foi escrito. Então, você vai numa ferramenta. E você vai lendo. Agora, aí entra a questão da tua pergunta. E se eu, ao ler, eu não entender, o que eu faço? É o que todos nós fazemos. Perguntar. Todos nós estamos numa caminhada. Opa. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Estamos sim, estamos ouvindo. Sim. Todos nós estamos numa caminhada de aprendizado. Todos nós. Irmãos, até o fim da nossa vida, a gente vai estar aprendendo. Todo conhecimento, toda sabedoria está em Cristo Jesus. Jesus, sim, ele tem toda a sabedoria. Ele é a própria sabedoria de Deus. Nós não. Nunca nós vamos ter todo o conhecimento. Engana-se quem pensa que eu já tenho mestrado em teologia, eu já tenho curso em pregação expositiva, que hoje você pode fazer curso até de pregação expositiva, tem na internet. Você vai lá, tem na Fiel, na Charles Spurgeon. Eu tenho doutorado em teologia, eu tenho mestrado em teologia, pós-graduação em teologia. Não importa os títulos. Sempre a pessoa vai ter que perguntar para alguém. Sempre a pessoa vai ter que aprender com o outro. Hoje, no Brasil, o reverendo Augusto Nicodemos, ele é considerado talvez aí o maior pregador expositivo, né? Vocês conhecem. Se vocês assistirem a pregação do Nicodemos, do reverendo Augusto Nicodemos, de 5 anos atrás, e vocês compararem com a pregação dele neste ano, vocês percebem que o Augusto Nicodemos está pregando de forma diferente. Ele cresceu mais na pregação. Eu estava comentando isso não faz muito tempo com o pastor Rogério, e a gente chegou a essa conclusão. Tu já percebeu, ele estava comentando comigo, já percebeu, Augusto, que o Nicodemos está pregando de forma diferente? Há 10 anos atrás ele não pregava assim, e eu estou falando de Augusto Nicodemos, que é um grande, ele tem pós-doutorado em hermenêutica. Então, por que eu estou te dizendo isso, Francisco? A gente precisa perguntar, a gente precisa aprender. Todo tempo eu estou ligando para o pastor Rogério. Pastor Rogério, me explica esse texto aqui, o que tu acha desse texto? Ele também me liga e a gente começa a debater o texto. Então, você quer pregar de forma expositiva? Primeiro, leia a Bíblia. Segundo, adquira boas literaturas. Literaturas de hermenêutica, literatura de introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. E terceiro, tenha o coração disposto para perguntar, para aprender. Vá lá, pergunte para alguém, me explica isso aqui. E hoje você pode se matricular também em cursos de pregação expositiva, né? Hoje tem muitos cursos bons aí de pregação expositiva na internet. E no final eu queria até falar sobre isso, sobre essa questão aí, Francisco, que também está relacionado com a tua pergunta. Então é isso.
É isso, eu acho que não sei se eu consegui te responder, Francisco, como tu queria, se eu te contemplei. Então, com certeza, ajudou muito, né? Porque, como você falou, a gente perguntando que a gente vai perguntando para quem sabe, a gente vai começando a aprender, né? Obtendo as respostas corretas. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Aproveitando o resto de tempo. Mais alguma pergunta? Ou uma colocação? Mais alguma pergunta? Deixa eu fazer uma colocação aqui para os irmãos, aproveitando também a presença do pastor Augusto. Pastor Augusto, há uma confusão que é feita quanto à pregação expositiva, que as pessoas imaginam que pregar expositivamente é pregar explicando versículo por versículo. Às vezes acontece essa confusão. O senhor pode nos diferenciar isso, de mostrar que se isso é pregação expositiva, é correto fazer dessa forma? Muito boa sua pergunta, pastor Rômulo. Inclusive, no domingo retrasado, eu fui ministrar a disciplina de homilética, né, num polo lá em Coroatá, e teve um aluno que me fez essa mesma pergunta. Não necessariamente, a resposta não necessariamente uma explicação versículo por versículo quer dizer que a pessoa pregou expositivamente. Na maioria das vezes, quem faz isso não prega de forma expositiva. Por quê? O Haddon Robson, ele deixa claro na definição dele lá que a pregação expositiva ela é a exposição do sentido da passagem, a ideia central da passagem. E essa ideia central, eu não necessariamente vou explicá-la versículo por versículo. Vai depender do tipo de literatura também. Por exemplo, os evangelhos são narrativas são cenas. Então, cenas estão conectadas entre si, formando seções. As seções são blocos, então eu posso explicar a ideia central pegando um bloco. Diferente, por exemplo, das cartas. As cartas existem, dependendo do tipo de texto, né, do tipo de literatura ali, que eu estou interpretando, que eu estou expondo no púlpito, eu vou ter que explicar versículo por versículo, mas não necessariamente uma pregação expositiva significa que o pregador vai estar explicando versículo por versículo, né? A pregação expositiva ela consiste em você expor a ideia central do texto, né? A teologia da passagem, o sentido teológico da passagem. Muito bem. Obrigado, pastor. Mais alguma pergunta? Irmã Keliane, irmão Luiz Almeida, o pastor Osvaldo, o irmão Heber e mais irmãos. Vamos perguntar, vamos interagir um pouco mais. Posso fazer uma observação aqui? Pode sim. Pastor Augusto? Sim, estou lhe ouvindo. Não sei se é meio complicada a pergunta, porque não tem a ver um pouco conosco aqui. Tem e não tem. O senhor falou a respeito do Nicodemos, né? E realmente eu percebo que o Nicodemos ele expõe muito o texto. Ele não foge muito do texto, sempre no texto. E eu observo que o Hernandes, ele mistura muito, ele traz muitos elementos da filosofia e outros elementos para a mensagem dele. Talvez ele pense que isso dê, né, tipo assim, um visual melhor à sua pregação, no caso, a pregação dele. O que o senhor acha sobre isso? Dessas diferenças? Se o senhor percebe essa diferença e se essa diferença existe ou todas as duas formas são exposição? É uma pergunta difícil, né, de te responder, né? Porque eu particularmente gosto dos dois. Se tu me perguntasse de qual eu gosto mais, eu acho que seria mais fácil de responder. Mas eu Mas gosto dos... o senhor percebe essa mistura que o Hernandes faz? O senhor percebe isso? O Hernandes, ele tem um estilo Ele mais... coloca muitos elementos na sua mensagem, ou o senhor não observa isso? Observo, o Hernandes ele tem um estilo de argumentar de forma mais retórica. Ele usa muitos elementos da retórica, né? Então ele conta, por exemplo, uma ilustração, ele tem a própria oratória dele já é uma oratória
bem retórica mesmo, né? Com bastante elementos da retórica, né? Ele é bastante persuasivo. O Nicodemos, ele é mais objetivo, né? Não é que o Nicodemos não tenha retórica, não. Ele também tem. Na verdade, irmãos, a exposição no púlpito é uma retórica, né? A pregação falada, porque tem a pregação escrita, que é a homilética, e tem a pregação falada, que é como você vai expor no púlpito. O vocabulário que eu tenho é diferente do vocabulário que o pastor Rômulo tem. O pastor Rômulo, ele pode ter palavras para expor um sentido diferente das palavras que eu tenho. O pastor Rômulo é diferente, a personalidade dele é diferente da minha. Pode ser que ele tenha mais, a oratória dele seja mais fervorosa, a minha oratória pode ser um pouco mais calma, ou vice-versa. Enfim, isso aí vai muito da questão também do estilo, né, da personalidade, né, do pregador expositivo, né? Então, você nunca vai encontrar, Francisco, um pregador expositivo, ele no púlpito, expondo da mesma forma que o outro. Porque cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito de falar, cada um tem seu jeito de se expressar, cada um tem seu vocabulário, cada um tem sua retórica, tem seus elementos de retórica. Agora, o que é comum na pregação expositiva? Por que o Hernandes prega expositivamente? Porque ele expõe a ideia central de um texto. Ele expõe. Por que o Augusto Nicodemos prega expositivamente? Por quê? Porque ele também expõe a ideia central de um texto. Então, isso que vai diferenciar se o pregador prega de forma expositiva ou não. Por exemplo, vocês, quando vocês ouvirem uma pregação, vocês vão logo identificar, não, ele não pregou de forma expositiva. Por quê? Porque ele não expôs a ideia central de um texto. Ele não explicou o sentido da passagem. A questão não é como a pessoa passa, a questão não é como ela fala, a linguagem que ela usa. Não, a questão é, ela explicou o texto, o sentido da passagem, a ideia central, e ela aplicou no final, então ela pregou de forma expositiva. Então, assim, eu particularmente eu gosto mais do estilo do Nicodemos, porque eu acho ele mais objetivo, mas eu também gosto do Hernandes. Eu penso que são dois bons pregadores expositivos que nós temos, tá? Talvez os melhores do Brasil hoje, né? Quando a gente fala de exposição da palavra, né? Temos espaço para mais uma pergunta, né? Para mais uma ou duas perguntas. Nos deram mais 5 minutos aí. Quem tem mais alguma coisa a acrescentar? Mais alguém? Seria interessante ouvir os comentários dos irmãos. Eu tenho um monte de coisa para perguntar, não posso ficar falando sozinho. Né, irmão André? E eu gostaria de ouvir os irmãos, porque nós temos muita... Irmãos, é uma área, percebam que a pregação em si, ela é uma área que é essencial da vida cristã. Porque nós nos alimentamos, né, de uma ou de outra forma, através das pregações ali que nos são ministradas. E daí a importância, né, de nós estarmos falando de pregação. Porque você, como pregador, você não vai estar levando qualquer alimento ali para o povo, né? Você vai levar uma palavra que Deus falou contigo, ali uma palavra ali que você sabe que é sine qua non ali para o povo que você assiste. Então, nós temos, sim, muitas perguntas quanto a isso. Então, a gente abre espaço. Mais alguma pergunta, alguma diferença? Por exemplo, aqui, eu gostaria que o pastor já foi mostrado o slide, mas ele nos falasse da diferença entre a hermenêutica e a exegese, que são duas coisas que a gente fala muito quando fala de pregação, não é, pastor Augusto Ferros? Quando a gente fala de pregação, sim. A gente menciona sempre hermenêutica e exegese. Vocês têm clareza quanto ao que é isso? Não fica essa pergunta sobre que bicho é esse chamado hermenêutica? Que bicho é esse chamado exegese? Nos faça essa diferença, pastor Augusto Ferro. Nos diga o que é hermenêutica e o que é exegese, que às vezes é confundida como sendo a mesma coisa. Ok, são dois ramos interdependentes, né, que se correlacionam, apesar de serem distintas, né? São ferramentas distintas, mas uma depende da outra, né? Ninguém faz uma exegese sem a hermenêutica, e ninguém faz uma hermenêutica sem uma exegese. A hermenêutica é a arte de interpretar um texto,
no caso a hermenêutica bíblica, seria a arte, ou o método, ou os princípios para você interpretar um texto bíblico. E o que seriam esses princípios? Né? São vários, né? Eu vou tentar aqui falar de forma bem rápida os principais, né? Seria, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é um princípio hermenêutico, interpretar o contexto histórico da época no qual o livro foi escrito, o contexto literário, qual o tipo de literatura que eu vou interpretar. Por exemplo, eu interpreto um salmo de uma forma, eu interpreto uma narrativa de uma outra forma. O contexto cultural, a Bíblia foi dada dentro de um tempo cultural. Por exemplo, ninguém aqui, exceto os da igreja congregacional, né, que aquelas mulheres usam véu, né, exceto eles que interpretam de forma literal. Mas, por exemplo, Paulo falou que as mulheres de Corinto deveriam usar o véu no culto. Então, a pergunta é, o que significa essa passagem para os nossos dias hoje? Qual seria a interpretação correta para os nossos dias hoje? Todas as mulheres deveriam usar véu no culto, melhor dizendo? Será que é isso? Não, a gente vai entender ao aplicar a hermenêutica histórico-cultural de Corinto, a gente vai entender que Paulo está trabalhando um aspecto cultural da época. Então, você não pode pegar e transformar aquilo ali num ensino doutrinário, né? Porque Paulo está falando para uma igreja específica, num tempo histórico-cultural específico. Então, o que é isso? É hermenêutica. E a exegese? A exegese seria um estudo gramatical mesmo, da língua. É você analisar as palavras, a gramática, analisar o grego, analisar o hebraico. Já é uma outra ferramenta. Né? Amém, graças a Deus. Nós vamos chegando aqui até o final. Inclusive, o Itamar deu uma boa sugestão aqui, que poderia continuar o treinamento pelo menos uma vez por mês até o final do ano. É interessante, viu, André? A gente passar isso, né, para o presbitério, sugestão do Itamar Filho aí sobre o treinamento. Sim, é verdade. Inclusive, eu mandei no privado para ele que eu ia passar essa sugestão para o pastor Erasmo, né? Para ele depois estar se reunindo com o presbitério e estar repassando para o presbitério, né? Que é aquela tal história. Um momento como esse, a gente aprende muita coisa. Mesmo eu que estou aqui só como, vamos dizer assim, suporte, É eu verdade. aprendi muita coisa, né? Eu ia, inclusive, fazer uma pergunta também, que eu, assim, deixei mais para ver se os participantes fariam alguma pergunta, né? É uma pergunta que eu me lembrei um pouco das minhas aulas de hermenêutica bíblica com o pastor Rogério e que eu acho que é importante para quem vai pregar poder saber identificar isso. Então, pastor Augusto, como identificar o que vem a ser uma doutrina e o que vem a ser um costume? Como eu vou fazer, olhando para a Bíblia, essa interpretação de que aquilo é só um costume ou venha a ser realmente uma doutrina que possa ser aplicada numa pregação expositiva? Muito, muito boa a sua pergunta, né? E aí, a tua pergunta, ela nos leva à pergunta que o pastor Rômulo fez. O que vai me dizer o que é doutrinário, ou seja, o que o texto vai dar como doutrina e o que o texto vai dar como algo específico? É a hermenêutica. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, Paulo fala que as mulheres deveriam no culto usar véu. Aí, o pregador expositivo vai e se depara com esse texto. Se ele for olhar para o texto de forma dogmática ou doutrinária, ele teria que fazer essa seguinte afirmação. Toda mulher na igreja do século XXI, na igreja contemporânea, deve no culto usar véu. O que ele fez? Ele aplicou a hermenêutica? Não. Ele pegou o texto que estava escrito no texto, desconsiderou todo o contexto, desconsiderou todo o sentido cultural da época, o porquê que Paulo está falando aquela passagem ali, e já fez uma aplicação doutrinária para nós hoje, uma aplicação que eu diria dogmática, né? E é assim que nascem as heresias, André. O que são as heresias? As heresias nada mais são do que a aplicação incorreta de um texto bíblico. A aplicação de um texto bíblico sem passar pelo crivo da hermenêutica. Então, respondendo a tua pergunta, objetivamente, o que vai me dizer o que é doutrina? O que eu posso tirar do texto como doutrina?
e o que eu posso tirar do texto como algo específico, cultural para a época. É a hermenêutica. São os princípios da hermenêutica que vai dar para o pregador expositivo o que ele pode aplicar como doutrina, como norma, e o que ele não pode aplicar como norma. E aí, dando exemplo aí dessa questão do véu das mulheres de Corinto. Não sei se eu conseguir te contemplar. Tranquilo? Nós Eu vamos também teria encerrando por... outras, mas tem pouco tempo para muita pergunta. Já encerrou, na verdade, né? Já encerrou, na verdade. Gente, vamos pedir a Deus, né, e ao nosso presbitério, que nós tenhamos mais cursos como esse, porque isso vai nos ajudar muito, tá? Exercitem, minha sugestão é que os irmãos exercitem o que nós aprendemos hoje. Como, pastor Rômulo, você tem um slide, como disse a princípio, o slide tem o esqueleto do que seria, do que é a pregação expositiva, e você use ali, né, que esse esqueleto para trabalhar a perícope ou os textos bíblicos que você vai estar sugerindo ali em suas mensagens. Mais uma vez, sou muito grato à presença de todos, muito grato ao pastor Augusto Ferro. Pode fazer suas considerações finais, pastor Augusto. Eu queria agradecer, né, a oportunidade que nos foi dada aí, agradecer aos irmãos, né, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E eu e o pastor Rogério, nós temos um projeto, mas não é um projeto do presbitério, eu deixei bem claro isso aqui, é um projeto meu em parceria com o pastor Rogério. A gente, a partir do segundo semestre agora, nós queremos ministrar, né, dar um curso de pregação e teologia bíblica, seria pregação expositiva e teologia bíblica. Então, se você quiser saber mais informações acerca desse curso que a gente está com esse projeto para iniciar agora no segundo semestre, e será um curso online, tá? Online. A gente vai usar essas plataformas digitais. Então, se você estiver interessado, né, quiser aí fazer um curso com a gente, será um curso de 1 ano, né, de pregação expositiva e teologia bíblica, pegue meu contato, meu WhatsApp, entre em contato comigo, eu vou estar explicando mais para você, mandando a proposta do curso, e se você se interessar, a gente vai formar uma turma aí e vamos dar início aí futuramente. Então, ore por esse projeto, é um projeto meu e do pastor Rogério, não tem vínculo com o presbitério, não é um projeto pessoal meu e dele, e aí você, se interessar, quiser se aprofundar na pregação expositiva e na teologia bíblica, depois você entra em contato comigo. Então, Deus abençoe a vida de todos, tá? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu gostaria de pedir que o pastor Oswaldo orasse por nós, em nome de Jesus, encerrando esse trabalho. Ok? Me ouvindo? Amém. Perfeitamente. Amém. Ok. Pai do Senhor para todos. Obrigado aí, amado, pela oportunidade de aprender mais. Pastor Augusto, parabéns aí pela sua dinâmica, sua didática. E eu vou te procurar, viu? Para a gente aprender mais aí desse curso, cara. Bem, vamos orar então. Pai, nós te louvamos, Deus, te agradecemos pelo que temos assistido, temos somado, Senhor, com a graça do Senhor, o conhecimento, e com certeza nós vamos colocar em prática o que temos aprendido e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, dirigindo, Senhor, a nossa liderança, e para que tenha sensibilidade, como tem tido, Senhor, pois essa conferência é um sinal de que ouviram a voz do Senhor e aqui estamos aprendendo, crescendo, nos fortalecendo e vendo maneiras melhor de cuidar do seu povo. Muito obrigado, continue abençoando, que segue no dia de amanhã e que assim, Senhor, seja louvado em todas as coisas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção.